O que é inflação? A inflação é um fenômeno econômico caracterizado pela alta generalizada e persistente dos preços. É importante entender que a variação nos preços é comum em qualquer economia. Os preços oscilam por conta dos próprios movimentos de mercado. Quando a população tem mais dinheiro para consumir, os preços tendem a subir. Caso contrário, quando os produtos e serviços deixam de ser adquiridos, os preços podem cair ou ficar estáveis. Você pode estar se perguntando como a inflação afeta a minha vida. Veja só, quando a taxa média de inflação sobe, será necessário fazer um esforço maior para adquirir os mesmos produtos consumidos regularmente. Se a inflação for de 6% ao ano, por exemplo, sua compra no supermercado que era de 100 passará a ser de 106. Isso quer dizer que você está perdendo poder de compra. Ao longo do tempo, a inflação corrói o valor do dinheiro, provocando a sua desvalorização. Você provavelmente já teve a sensação de que antigamente conseguia comprar mais coisas no supermercado com menos dinheiro, certo? Acredite, não é impressão sua. Uma nota de 100 hoje tem um poder de compra de 17,39. Isso acontece porque desde 1994, quando foi instituído o Plano Real, nossa moeda vem sofrendo perda de valor em decorrência da inflação. Em 24 anos, a inflação aumentou cerca de 400%. Imagine então como era conviver com uma alta de 2,477% ao ano e ver o valor do dinheiro ser corroído diariamente. Essa foi a taxa de inflação em 1998, mas o movimento dos preços pode tanto subir quanto cair. Nesse caso, se a queda de preço for generalizada e persistente, estamos diante da deflação, que é o oposto da inflação. Mas não pense que é um cenário melhor. A deflação pode ser tão perversa quanto a inflação. No Brasil, não tivemos nenhum período de deflação acentuada e persistente. Mas para entender como é reflexo de que coisas não vão bem para a economia de um país, basta lembrar o caso mais emblemático de deflação, a Grande Depressão, nos Estados Unidos, decorrente da quebra da Bolsa de Valores em 1929. É por isso que os governos acompanham e desenvolvem mecanismos de controle da inflação. Aqui em terras brasileiras, essa tarefa é atribuída ao Banco Central e ao Comitê de Política Monetária, Copom. Causas e consequências. A inflação é prejudicial para a economia do país, podendo gerar diversos problemas e distorções econômicas. São consideradas altas taxas superiores a 6% ao ano. A desvalorização da moeda também começa a prejudicar a economia. Com a inflação elevada, a moeda vai perdendo seu valor. Como os salários dos consumidores não sofrem tantos reajustes constantes como os produtos, o poder da compra da população diminui. Os consumidores passam a precisar de mais dinheiro para comprar exatamente a mesma quantidade de produtos. Os produtos importados passam a ter um aumento de preço, tendo em vista que o real está perdendo valor e, consequentemente, o dólar acaba fazendo um movimento inverso. Se o país depende muito da importação, a inflação aumenta cada vez mais, entrando em um ciclo vicioso. Investidores não arriscam aplicar no setor produtivo do país, preferindo utilizar aplicações financeiras nos bancos. Além disso, provoca um clima econômico desfavorável, onde o mercado internacional vê o país de forma negativa para os negócios, evitando fazer investimentos de médio e longo prazo. Uma consequência leva a outra quando falamos em inflação. Com tudo isso, há também o aumento da especulação financeira, que é prejudicial ao país, pois grandes somas de capital podem entrar e sair rapidamente, causando uma grande instabilidade, que volta a ser uma causa para evitar investimentos. Para tentar controlar a inflação, o país aumenta a taxa de juros. Com juros elevados, o consumo diminui, forçando os preços a caírem.
Já a consequência dos juros altos desestimula os negócios que precisam de investimento e financiamentos. Com as empresas tendo que cortar custos para sobreviver em um ambiente da inflação alta, a taxa de desemprego tende a aumentar. Causas: quando o consumo interno de um país fica muito perto de sua capacidade produtiva, os empresários podem ter incentivo para aumentar os preços, principalmente causa para a inflação. Outro processo muito comum é o choque de oferta, que se dá quando algum imprevisto causa uma queda muito brusca no volume de produção de um determinado bem, como desastres naturais devastadores, mudanças climáticas que causam perca de muitas lavouras e surtos de doenças entre animais. A circulação e produção de mais dinheiro acabam causando a desvalorização da moeda e, consequentemente, a inflação. Isso acontece quando o governo precisa injetar mais dinheiro que, na verdade, não possui na economia. Existem outros fatores menos relevantes para a causa da inflação, como a variação cambial, fenômenos inflacionários globais e a inflação passada. Essa última foi muito comum na história brasileira antes do Plano Real, criando uma nova causa, o medo. Empresários, pensando na próxima inflação, aumentavam os preços acima do que deveriam, causando uma inflação sobre a inflação. Índices de inflação. A inflação ela é calculada pelos índices de preço, comumente chamados de índice de inflação. O IBGE produz dois índices, que é o IPCA, que é o considerado o oficial pelo governo federal, e o INPC. Eles têm o propósito de medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação de preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Diferença entre o INPC e o IPCA. O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O IPCN, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, verifica a variação de custo de vida médio apenas de famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. Esse grupo são mais sensíveis a variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamentos e transportes. Índice pessoal de inflação. Sua cesta de compras, ou seja, os produtos e serviços que você consome regularmente, pode ser bem diferente da cesta média da população brasileira. Com isso, seu índice pessoal de inflação pode ser maior ou menor do que o IPCA. Por exemplo, uma família que consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar terá um índice de inflação pessoal diferente do oficial, cujo cálculo coloca o peso considerável na variação de preço da carne e da mensalidade escolar. Poder de compra. Se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor que o IPCA, você perde o seu poder de compra, pois os preços sobem mais do que sua renda. Se a inflação e seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra também se mantém. Se você, porém, receber um aumento acima do seu IPCA, seu poder de compra aumentará. Calculadora do IPCA. Essa calculadora permite atualizar um valor pela variação do índice de preço ao consumidor amplo entre duas datas. Através desse cálculo é possível simular a correção de uma quantia numa determinada data utilizando o índice de preço e saber o valor correspondente numa outra data. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. A sua maior variação mensal foi em março de 1990, que foi de 82,39, e a menor variação em agosto de 1998, que foi de 0,51% negativo. O IBGE também usa outros índices de inflação,
que é o IPCA 15, difere do IPCA apenas no período de coleta, que abrange em geral do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência. O IPCA é o acumulado trimestral do IPCA 15. O IPP é voltado para a indústria e mede a variação de preços de venda recebido pelos produtores e bens de serviço. O IPP é voltado para a indústria e mede a variação de preços de venda recebidos pelos produtores de bens e serviços. O SINAP é produzido em conjunto com a Caixa Econômica Federal e mede a variação de preços para o setor habitacional e de construção. Outras instituições também produzem índices de inflação. O IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é formado por 3 índices diversos, que medem os preços por atacado ao consumidor e de construção. O IPC-FIP é o Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e mede a variação de preços no município de São Paulo. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da inflação no Brasil. No Brasil, a inflação ocorreu nos anos 80 e no início dos anos 90. O mesmo produto chegava a dobrar de preço de um mês para o outro. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostraram que entre 1980 e 1998, a inflação média do país foi de 233,5% ao ano. As causas dessa inflação no país costumam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar e pela elevação do endividamento externo, agregado pela crise mundial, derivada do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia. A política de substituição das importações fez crescer os gastos públicos. E o milagre econômico entre o final dos anos 60 e o início da década de 1970 foi financiado por empréstimos internacionais. A partir de 1973, quando a crise internacional do petróleo fez o custo do barril subir 400%, em 3 meses a economia brasileira passou a apresentar taxas de inflações crescentes. O PIB já não crescia tanto e o Brasil entrou na década de 1980 com o pé esquerdo, inflação, dívida externa elevada e a indústria defasada. Após quase uma dezena de planos econômicos fracassados, o Plano Real, lançado no início de 1994, durante o governo Itamar Franco, marcou o final do período de instabilidade monetária e altas taxas de inflação, que chegaram a atingir 5.000% ao ano. De julho de 1993 a junho de 1994, junto com o plano, veio a nova moeda, que era o real. Não é surpresa para ninguém que o país passa por um momento em que a inflação atingiu índices alarmantes. Mas o que levou a isso? Bom, muitos fatores foram responsáveis pela situação atual, como o câmbio baixo, a falta de crescimento da economia, a taxa de juros e até a crise hídrica que atinge o país. Com a incerteza crescendo e os juros em 2% lá no início do ano, ninguém queria ficar aqui. O investidor foi para mercados mais seguros e isso ajudou a desvalorizar a nossa moeda. Depois de superada a fase mais crítica da pandemia, a inflação se tornou um problema em todo o mundo. A alta dos preços das commodities se somou ao desarranjo das cadeias de produção. A crise sanitária paralisou ou reduziu a produção em muitos setores industriais, e essa interrupção provocou a escassez de produtos, pressionando os custos de produção. A disparada de preços que colocou o Brasil em terceiro lugar no ranking da inflação na América Latina, atrás somente da Argentina e do Haiti, países que enfrentam respectivamente uma dura e persistente crise econômica e ebulição política e social marcada por desastres naturais. Desde o ano passado, a inflação brasileira passou a ser pressionada pela alta dos preços dos alimentos, resultado da valorização dos commodities, o aumento dos itens básicos como a soja e milho no mercado internacional e a perda de valor do real, provocaram um aumento da exportação que levou a um desabastecimento no mercado local e, consequentemente, ao aumento dos preços. O quadro inflacionário se agravou ainda mais porque o Brasil passou a enfrentar o aumento do preço dos combustíveis
e uma severa crise hídrica que vem sendo enfrentada de forma tardia e tímida pelo governo federal. Com a alta de preço disseminada por praticamente toda a economia, o Brasil também começa a enfrentar uma retomada inédita inflacionária. As altas do preço em 2021 devem balizar reajuste de contatos, como de escolas e planos de saúde. Tudo isso, portanto, deve impactar os preços em 2022. Para 2022, o banco espera uma alta de 5% no IPCA, também acima do centro de meta do governo, que é de 3,5%. Mas as previsões para o próximo ano já podem piorar. Isso porque os economistas ainda não conseguem calcular todo o efeito do novo aumento de conta de luz. Segundo o ANEEL, a nova bandeira tarifária deve vigorar até abril do ano que vem. Dessa forma, mesmo que uma fonte alta de taxa básica de juros, o Banco Central deve ter dificuldade para conter o avanço dos preços. Isso porque, com o aumento dos preços de bens materiais, combustíveis e de energia elétrica, o país enfrenta uma pressão inflacionária via custo, não por demanda. Na prática, quando o Banco Central sobe os juros, ela quer enfriar a economia, retardando o consumo de família. Com o objetivo de conter a escalada de preços, agora a história parece outra. Quanto mais pessoas guardarem dinheiro, pior.